O mundo é como você é. Se você for o que deseja ver no mundo, o mundo se moldará a você. Hoje, neste exato 2 de abril, algo fundamental está sendo decidido, e não se trata apenas do que você planejou ou das metas que anotou no início do mês. A verdadeira decisão ocorre em um nível muito mais profundo, no campo das potencialidades invisíveis. Você precisa decidir agora se cruzará a última comporta deste ciclo de forma consciente ou se permitirá que o tempo simplesmente passe por você enquanto você permanece distraído. A abundância não é algo que você caça, é algo para o qual você se torna um alvo. E neste momento, a abundância já escolheu se mover em sua direção. Enquanto estas palavras alcançam sua percepção, algo que esteve contido durante os últimos 31 dias começou a ceder. O seu corpo físico, que é o seu hardware biológico mais sensível, percebe essa mudança antes mesmo que a sua mente lógica consiga processar o conceito. É uma pressão suave no centro do peito, uma expectativa vibrante que não possui um nome ou uma forma definida ainda, mas que sinaliza o fim de uma gestação energética. Você não chegou a este conteúdo por um acidente estatístico ou por uma falha no algoritmo. Na física da sincronicidade, o encontro entre a informação e o receptor ocorre quando as frequências se equalizam. Março encerra em poucas horas e este é o único intervalo em que a geometria do tempo se dobra de tal maneira que a comporta permanece aberta de par em par. Este é o momento do colapso da função de onda, onde todas as possibilidades que você trabalhou, todos os desejos que você soltou no vácuo quântico e até mesmo as dores que você silenciou, começam a ganhar densidade para cruzar a fronteira do invisível para o visível. O que se aproxima de você nos próximos dias não deve ser confundido com sorte. A sorte é um conceito aleatório, mas o que está em jogo aqui é a correspondência exata. Existe um segredo metafísico sobre os encerramentos de ciclo que raramente é discutido. Quando o mês termina, especialmente um mês de 31 dias como este, o campo temporal sofre uma contração intensa. É como se o tempo se comprimisse para criar o impulso necessário para a expansão do ciclo seguinte. Os antigos iniciados nas artes herméticas e na observação dos astros já compreendiam essa mecânica. Todo final de ciclo gera uma tensão, uma pressão energética comparável à massa de água que se acumula atrás de uma represa monumental antes de ser liberada pelas turbinas. Essa pressão que você pode estar sentindo, esse cansaço ou essa ansiedade inexplicável, não é uma metáfora poética, é mecânica quântica invisível operando no seu cotidiano. Durante os últimos 30 dias, você construiu um edifício de frequência, tijolo por tijolo, escolha por escolha. Cada vez que você disse não a um impulso de escassez, cada vez que você escolheu o silêncio em vez de reagir ao caos externo, e cada vez que você sustentou a sua visão apesar das evidências contrárias, você estava injetando energia nessa corrente. Hoje, essa corrente encontra finalmente o seu leito. Se você está ouvindo isso, é porque a sua assinatura vibracional já estava em ressonância com este exato ponto de liberação. Março fecha suas portas, mas ao fazer isso, ele ejeta a abundância acumulada em direção ao seu presente. Não como uma promessa mística distante, mas como um trânsito inevitável de energia que busca o seu polo correspondente. Pare e reflita sobre a jornada deste mês. Quantas vezes você sentiu que algo grandioso estava por um fio de se manifestar, mas parecia sempre recuar no último segundo? Aquela sensação de quase, que muitas vezes traz frustração, era na verdade um processo de acumulação necessária. Na dinâmica dos fluidos energéticos, a comporta precisa permanecer fechada até que a pressão interna seja suficiente para romper a resistência da matéria. O ciclo precisava que você soltasse o que foi solto, que aprendesse as lições duras que foram apresentadas e que atravessasse os desertos emocionais que surgiram. Nada foi desperdiçado. E agora, nestas horas finais, a resistência cede. Não por um passe de mágica, mas porque você cumpriu o requisito invisível da manifestação, você permaneceu. Existe uma lei universal que opera no vácuo do silêncio e ela dita que tudo que resiste à pressão de um ciclo sem se quebrar, torna-se herdeiro legítimo do fluxo total quando esse ciclo se abre. Você resistiu. Março testou a sua fibra, testou a sua paciência e a sua capacidade de manter a frequência alta mesmo sob ataque das circunstâncias. O fato de você estar aqui, buscando essa compreensão, prova que você permaneceu em pé. Mesmo quando a dúvida sussurrou no seu ouvido, mesmo quando o cansaço físico pareceu insuportável, você manteve a porta da consciência entreaberta. E isso, na física da manifestação, transformou você em um receptor válido. Para que a abundância flua, é necessário que haja um espaço vazio e um observador consciente. Sua mente racional, no entanto,
pode tentar sabotar este momento com uma lógica linear, por isso ela precisa entender a paradoxal natureza do que está acontecendo agora. A abundância que se libera neste encerramento de março não se manifesta primeiro como um evento externo, como um depósito bancário ou um encontro inesperado. Ela chega primeiro como uma reorganização fundamental do seu campo interno. É um ajuste na sua clareza, uma certeza silenciosa que nasce nas profundezas das suas células. O mundo exterior é apenas um espelho com atraso. O que muda agora no seu campo de energia levará um lapso de tempo para se materializar no plano denso, podendo variar de 48 horas a 2 semanas, conforme o mundo físico se reordena para refletir a nova configuração que você aceitou internamente hoje. Se você espera que a abundância seja um pacote surpresa que cai do céu enquanto você permanece vibrando na mesma frequência de ontem, você cria uma interferência destrutiva que fecha a comporta. Mas se você reconhece que a abundância já está cruzando a fronteira porque você mesmo já cruzou o umbral do merecimento, o fluxo se torna autossustentável. Essa diferença sutil entre o pedir e o reconhecer é o que define o mestre da manifestação. O campo quântico não possui ouvidos para suas súplicas, ele possui sensores para sua vibração. Ele não entrega a quem pede desesperadamente, porque o pedido desesperado emite a frequência da falta. Ele entrega a quem vibra na mesma nota tonal do que já foi recebido. E você, pelo simples ato de se posicionar como observador consciente deste início de abril, já ajustou sua frequência. Para entender por que este momento é tão decisivo, precisamos ir mais fundo na estrutura da realidade. Existe um detalhe técnico na mecânica da manifestação que muda absolutamente tudo. A abundância que se libera em um fechamento de ciclo não é algo novo que está sendo criado do nada, é a sua própria energia retornando para a origem. No universo, nada se perde e nada é gratuito. Tudo é uma troca de informação e frequência. Cada ato generoso que você praticou ao longo de março e que ninguém testemunhou, cada injustiça que você suportou com nobreza sem buscar vingança, e cada momento em que você escolheu o crescimento pessoal em vez de apontar o dedo e culpar o mundo, gerou um depósito real no campo quântico. Muitas pessoas confundem isso com um conceito moralista de karma, mas a verdade é muito mais fria e precisa. Trata-se de física de reciprocidade. O tecido do espaço-tempo funciona como um bumerangue vibracional. O que você emite precisa, por necessidade matemática, retornar ao ponto de emissão para que o equilíbrio do sistema seja mantido. No entanto, esse retorno não acontece em linha reta e muito menos no tempo linear que o nosso ego deseja. A energia retorna quando o ciclo se fecha, quando a densidade da experiência atinge o seu ápice e a comporta finalmente se abre porque você se tornou capaz de receber esse fluxo sem ser destruído por ele. Março funcionou como um grande coletor dos seus depósitos invisíveis. O mais fascinante é que muitos desses depósitos você sequer lembra de ter feito. Eles foram realizados em estados de graça, momentos em que você agiu por pura intuição, por bondade genuína ou por uma conexão profunda com o seu eu superior, sem qualquer cálculo de ganho. São justamente esses depósitos esquecidos que possuem a maior carga de manifestação, porque eles não foram contaminados pela ansiedade da espera. A abundância que você não perseguiu obsessivamente é aquela que agora te encontra com a maior força de impacto. Enquanto o mês de março silencia e o mês de abril se inicia, a colheita desses atos desinteressados começa a ganhar corpo físico. Sinta isso agora. A abundância já está em trânsito. Repita essas palavras mentalmente, não como um mantra vazio ou uma frase de efeito de autoajuda, mas como reconhecimento técnico de um processo que o seu corpo já começou a validar. Perceba se há uma leve expansão na região do seu eixo solar, uma abertura na sua garganta ou aquela sensação súbita de que algo que você não consegue explicar, mas que sente como uma verdade absoluta, está prestes a acontecer. Essa resposta fisiológica é a prova de que a comporta interna cedeu primeiro. O mundo material é lento, ele é feito de átomos pesados que demoram a se reorganizar, mas o seu campo de energia é instantâneo. Se o seu corpo relaxou agora, a manifestação já é um fato consumado no plano das causas. O mundo exterior tardará apenas o tempo necessário para que a matéria acompanhe a nova velocidade da sua vibração. Por isso, a instrução fundamental para estas próximas horas é: não force, não persiga e não tente adivinhar por qual porta a abundância entrará. A tentativa de controle é a maior barreira para o fluxo quântico. Quando você tenta controlar o como, você está dizendo ao universo que a sua visão limitada é melhor do que as infinitas possibilidades do campo. Simplesmente permaneça nesta frequência de receptividade enquanto o mês se despede.
É vital compreender que, se você está sintonizado nesta frequência agora, não existe coincidência temporal, existe apenas sincronia operativa. Na vasta rede de informações que compõe a nossa realidade, você foi guiado até aqui porque o seu campo interno já estava buscando o fechamento consciente deste ciclo. Existe uma versão sua no futuro, um eu que já habita a realidade onde essa abundância foi recebida, e essa sua versão está enviando um sinal de volta no tempo para guiar os seus passos hoje. É o seu eu futuro garantindo que você atravesse a comporta de olhos abertos, totalmente desperto. Existem duas formas de começar este mês. A primeira é a forma distraída, deixando que o dia 2 passe como um borrão, permitindo que o ciclo comece por inércia e entrando em abril com a mesma carga de cansaço e ceticismo. Aqueles que escolhem o fechamento distraído perdem cerca de 70% do impulso energético que acumularam durante o mês. A energia simplesmente se dispersa no ambiente sem um alvo definido. A segunda forma é a consciente, onde você sela o ciclo com uma intenção clara e poderosa. Ao estar aqui, você já escolheu a segunda opção. E essa escolha, por si só, já ativou um gatilho de multiplicação. Agora, precisamos realizar uma ancoragem. A manifestação precisa de um ponto de aterramento no mundo físico para sair do estado de onda e se tornar partícula. Por isso, é essencial que você declare a sua prontidão. Ao expressar "eu recebo a abundância que março liberou para mim", você não está fazendo um pedido, você está assinando um protocolo de recebimento. Isso não é um ritual místico sem fundamento. É um comando direto para o seu sistema nervoso central e para o campo de informação ao seu redor. Quando você formaliza essa aceitação, o seu cérebro registra isso como uma verdade operacional, e não como um mero desejo vago. O campo quântico ignora o que você quer, mas ele responde instantaneamente ao que você sustenta como verdade. Ao declarar o seu lugar neste novo ciclo, você está dizendo: "Eu cruzei o umbral, eu estou do outro lado e estou pronto para o que vem." Essa declaração possui um peso imenso no mundo invisível que governa a matéria. Aqueles que conseguem manter essa coerência entre o sentir e o declarar geralmente recebem os primeiros sinais de confirmação física em um intervalo surpreendentemente curto, muitas vezes em menos de 72 horas. Isso acontece porque o campo valida a sua prontidão através da lei da correspondência. Se você se comporta e vibra como alguém que já recebeu, a realidade não tem outra opção a não ser se moldar para sustentar essa nova identidade. Existe um aspecto vital sobre este encerramento de março que raramente é explicado com a clareza necessária. A abundância que se libera hoje não chega sozinha. Ela vem acompanhada de uma limpeza final e rigorosa. Na mecânica dos fluidos, para que uma nova corrente de água cristalina ocupe um reservatório, a água parada e o sedimento antigo precisam ser expulsos. Nos próximos dias, você sentirá que certas coisas, pessoas e situações estão se desprendendo da sua vida de forma quase magnética. Pode ser um projeto que perde o sentido, uma amizade que esfria subitamente ou um hábito que você simplesmente não consegue mais sustentar. É fundamental que você não se assuste com esse movimento. No nível da personalidade, tendemos a interpretar o desprendimento como perda, mas no nível quântico, isso se chama calibração. A comporta que se abre hoje não serve apenas para deixar o novo entrar, ela possui uma função bivalente, servindo também para deixar sair tudo o que não vibra mais na sua nova frequência de merecimento. O que está saindo é exatamente aquilo que te mantinha preso na frequência do quase, aquele estado de estagnação onde as coisas parecem estar prestes a acontecer, mas nunca se concretizam. Março teve a função metafísica de preparar o seu terreno, removendo as ervas daninhas da escassez. Agora, Abril pedirá que você confirme essa nova identidade através da sua postura interna. Olhe para trás e perceba quantas vezes você pediu por abundância, mas continuou se agarrando desesperadamente às migalhas da escassez por medo do desconhecido. Esse duplo sinal, onde a boca pede expansão, mas as mãos agarram a limitação, é o que cria a interferência que mantém a sua comporta pessoal travada. No entanto, algo mudou fundamentalmente hoje. Se você chegou até este ponto da jornada, é porque o medo perdeu o trono na sua consciência. Ele pode ainda existir como um ruído de fundo, mas ele não governa mais as suas decisões. Esse milímetro de diferença na sua autoridade interna é tudo o que o campo quântico precisava para validar o seu acesso. Não se trata de atingir uma perfeição impossível ou de nunca mais sentir dúvida. A manifestação de alto nível exige apenas que você esteja disponível e coerente. E você já está. A partir deste momento, observe os movimentos de entrada e saída com a mesma equanimidade.
Se algo sai da sua vida agora, abençoe a partida, pois isso está abrindo o espaço volumétrico necessário para que a carga de abundância de Abril se instale. Aqui reside a paradoxo mais profunda deste fechamento. A abundância que você recebe não é proporcional ao esforço físico que você empregou, mas sim à sua capacidade de permissão. Muitas pessoas ao seu redor trabalharam o dobro, sacrificaram o sono e operaram sob um estresse brutal durante todo o mês, e ainda assim receberão menos. Isso acontece porque elas trabalharam a partir da força, e a força gera resistência. Você, por outro lado, mesmo sem perceber conscientemente, soltou uma peça-chave em algum momento de março. Você renunciou à necessidade obsessiva de controlar o como e o quando. Esse ato de rendição inteligente é o que os físicos poderiam chamar de caminho de menor resistência. O universo não premia o cansaço, ele responde à linha de menor interferência, ou seja, a alinhamento. Em algum momento silencioso deste mês, entre uma tarefa e outra, você escolheu a paz em vez da ansiedade, mesmo que por apenas alguns minutos. Esse pequeno vácuo de tranquilidade foi o suficiente para que a comporta começasse a desmantelar suas travas. Foi esse momento que te trouxe a este vídeo, e é esse momento que garante que o seu Abril não será uma repetição do passado, mas um salto quântico para uma nova oitava de realidade. Sinta essa verdade agora. Abril abre suas cortinas e a abundância já está em rota de colisão com a sua vida. Você sabe disso porque uma parte profunda do seu ser relaxou completamente ao ouvir estas explicações. Não é uma crença intelectual, é um reconhecimento celular. Existe uma diferença decisiva entre acreditar e reconhecer. Acreditar exige esforço da mente e um gasto constante de energia para manter a fé. Reconhecer é instantâneo, é como lembrar de algo que você sempre soube, mas havia esquecido temporariamente. Se você sentiu um assentimento físico, um sim que ressoa nos seus ossos, é porque o seu sistema já estava sintonizado com esta frequência, aguardando apenas o gatilho da palavra para disparar o processo de materialização. Agora precisamos transitar para o campo do pragmatismo, pois a abundância, embora de natureza vibracional, necessita de direção e ancoragem na terceira dimensão. Nas próximas 48 horas, você começará a notar 3 sinais específicos de que a comporta de março efetivamente cedeu e que o fluxo de abril já iniciou sua trajetória de materialização. O primeiro sinal será uma clareza repentina e quase desconcertante sobre algo que antes parecia um labirinto de confusão. Pode ser uma decisão de negócios que estava travada, um impasse em um relacionamento ou um projeto que parecia não ter saída. De repente, a solução aparecerá de forma simples e óbvia, a ponto de você se questionar como não a enxergou antes. Essa clareza não é um insight intelectual comum, é a primeira evidência física de que o seu campo de informação se reordenou para uma oitava superior. O segundo sinal é o que chamamos de oportunidade de contato espontâneo. Alguém que você não via há tempos entrará em contato, um e-mail inesperado surgirá ou uma porta que estava trancada se abrirá sem que você tenha feito qualquer esforço adicional para forçá-la. Na física da sincronicidade, isso representa o alinhamento das engrenagens da realidade. Quando seu campo interno muda, o mundo externo, que funciona como uma simulação responsiva, precisa criar pontes para que a nova realidade te alcance. A sua única tarefa diante deste sinal é não forçar nada, simplesmente atravesse a porta que se abriu com naturalidade, sem o peso da ansiedade ou da dúvida. O terceiro sinal é puramente somático, uma sensação de leveza física profunda. É como se um peso invisível que você carregava nos ombros ou uma pressão constante no peito tivessem simplesmente evaporado. Essa leveza é o subproduto da liberação de março. O mês soltou sua carga de aprendizado e você ficou finalmente livre, com o sistema limpo para receber a nova voltagem energética de abril. No entanto, é aqui que muitos buscadores cometem o erro fatal que interrompe o processo. Quando esses sinais chegam, a mente racional, viciada em padrões de escassez e luta, tenta analisar tudo em excesso. Começam as perguntas sabotadoras sobre se aquilo é verdade, se é apenas uma coincidência ou se a sorte vai durar. Entenda isto com clareza. A dúvida é uma frequência de interferência destrutiva. No momento em que você questiona a validade de um sinal, você fecha a comporta que acabou de abrir. A abundância não tolera parálises por análise. Ela exige um movimento coerente. Se a clareza te diz para soltar algo, solte imediatamente. Se a oportunidade te pede um passo, dê esse passo com confiança. Se a leveza te convida ao descanso, permita-se repousar. O campo quântico está guiando você em tempo real através da intuição, que é o GPS da alma.
Questionar excessivamente é como tentar consertar o motor de um carro enquanto ele está em alta velocidade. Você só consegue interromper o movimento. Existe uma perspectiva transformadora que você deve adotar agora para mudar permanentemente sua relação com este fechamento de ciclo. A abundância que se manifesta hoje não vem para te resgatar de uma situação ruim, ela vem para confirmar a maestria que você já alcançou. Você não é uma vítima passiva esperando por uma salvação externa. Você é o arquiteto consciente recebendo agora os materiais de construção que encomendou com sua vibração ao longo dos últimos meses. Cada situação difícil que você enfrentou em março não foi um castigo do universo, mas sim um processo de forja. O universo te endureceu onde você precisava de estrutura e te ablandou onde você precisava de flexibilidade para fluir. Agora, diante da comporta aberta, você recebe o fruto dessa transformação, uma versão atualizada e melhorada de si mesmo, capaz de sustentar grandes fluxos de energia sem se desequilibrar. Este é o segredo que as massas desconhecem. A abundância só se estabiliza na vida de quem está pronto para sustentá-la, não na de quem apenas a deseja desesperadamente. Março foi o seu campo de treinamento. Hoje é o dia da sua graduação energética. Por isso, repita mentalmente pela terceira vez que a abundância já está em caminho. Faça isso para que a informação penetre as camadas mais densas da sua biologia. A primeira vez que você ouve, a mensagem toca os seus ouvidos. Na segunda, ela alcança sua mente. Na terceira, ela se âncora nas suas células. Neste estágio, todo o seu organismo vibra na certeza absoluta de que o que é seu por direito de frequência já saiu em sua direção. O tempo físico para o encontro é apenas um detalhe burocrático da matéria. Neste ponto da transição, eu preciso te revelar um segredo técnico sobre a cronobiologia energética que muda completamente o jogo para quem busca resultados reais. Existe uma janela de aproximadamente 6 dias logo após o fechamento oficial de março, os primeiros 6 dias de abril, em que o seu campo pessoal entra em um estado de máxima receptividade. Imagine que a comporta, após ser aberta pela pressão acumulada do mês anterior, permanece em um estado de fluxo total e turbulento antes de se estabilizar na nova rotina do mês que começa. Se, dentro desse intervalo sagrado de 6 dias, você tomar uma única ação que esteja perfeitamente alinhada com a sua nova frequência, você não apenas entra no novo mês, você multiplica por 3 todo o impulso que foi gerado no fechamento de março. Isso não é misticismo ou superstição, é o aproveitamento da inércia quântica. É como o fluxo de um rio que corre com muito mais força e velocidade exatamente no instante em que a barragem é removida, para só depois encontrar um novo equilíbrio mais calmo. Usar esses primeiros dias de abril com uma intenção consciente é o que diferencia os mestres da manifestação dos eternos buscadores. No entanto, há uma advertência crítica que você precisa ouvir para não desperdiçar esse portal. Não confunda jamais a ação alinhada com o ativismo ansioso. O ego, em sua tentativa de controlar a abundância, muitas vezes nos empurra para fazer 10 coisas ao mesmo tempo, enviar dezenas de mensagens ou trabalhar exaustivamente para aproveitar a energia. Isso é um erro de frequência grave. A ansiedade é o oposto da abundância. A ação alinhada não nasce da pressa, ela nasce da presença total. Pode ser algo tão sutil quanto sentar-se em silêncio absoluto por 10 minutos para visualizar com nitidez o seu abril ideal, sentindo as emoções como se elas já fossem fatos presentes. Pode ser algo concreto, como finalmente enviar aquele e-mail ou fazer aquela ligação que você vinha adiando por insegurança. O segredo não está na magnitude do que você faz, mas na calma soberana com que você executa a tarefa. A comporta da abundância favorece a coerência interna e a precisão, não a velocidade desenfreada. Quando você age a partir da paz, você sinaliza ao universo que você já possui o que pediu. Agora, chegamos ao ponto de quebra, o momento exato em que você decide se realmente cruzou o umbral ou se apenas assistiu ao processo de longe. Você tem 2 opções claras diante de si nas próximas horas. A primeira é fechar março no piloto automático, tratando o dia de hoje como qualquer outro dia do calendário, ignorando os sinais do seu corpo e entrando em abril carregando a mesma frequência de cansaço que marcou os meses anteriores. Se você escolher este caminho, março terá sido apenas um intervalo de tempo perdido. A energia que estava pronta para fluir em sua direção acabará sendo redistribuída para aqueles que se posicionaram de forma consciente. A segunda opção é selar este encerramento com uma intenção ritualística e profunda. É reconhecer que este momento é um divisor de águas, um portal metafísico que você conquistou o direito de atravessar. Se você escolhe esta via, a abundância perde o caráter de possibilidade e assume o caráter de inevitabilidade.
Ela chegará porque você se tornou a própria frequência da recepção. A diferença entre essas duas opções não reside no que você faz externamente, mas em como você se sente por dentro. Duas pessoas podem realizar exatamente as mesmas tarefas hoje, mas apenas aquela que estiver consciente de que cruzou a comporta verá a realidade se dobrar a seu favor. O campo quântico não avalia o esforço muscular, ele avalia a solidez da sua convicção interna. Se você sente, lá no fundo, que o ciclo mudou e que você já está do outro lado, então você efetivamente já está. Se você duvida ou hesita, você permanece parado no umbral, olhando para a terra prometida sem nunca tocá-la. Por isso, eu te convido agora a escolher sentir a expansão. Aquela leveza que mencionamos no início ainda está aí, pulsando discretamente no seu peito. Conecte-se com ela, pois ela é o seu selo de garantia. Chegamos ao momento do selo, o ponto onde a frequência que cultivamos ao longo desta jornada se torna uma estrutura permanente no seu campo de energia. Permita-se sentir a comporta de março não apenas como uma imagem mental ou um conceito metafísico, mas como uma sensação tátil e vibrante em todo o seu corpo. Sinta como aquela tensão que esteve comprimida durante semanas finalmente se afrouxa, dando lugar a uma quietude fértil. Algo que você retinha sem saber, um resíduo de preocupação ou um apego ao passado, agora se libera completamente. E nesse espaço vasto que se abre dentro de você, a abundância já está fluindo. Ela não vem como um evento de um futuro distante, mas como uma inevitabilidade do seu presente. O seu corpo biológico reconhece essa mudança antes mesmo que a sua mente lógica consiga encontrar provas no mundo exterior. É uma certeza sem razões, um assentimento silencioso das suas células que diz que a busca terminou e a recepção começou. Isso é exatamente o que você buscava quando iniciou este trajeto. Não apenas informações novas, mas a confirmação de uma verdade que já pulsava no seu interior. O fato de você ter permanecido atento até este exato segundo é a prova técnica de que a escolha de cruzar a comporta já foi feita. Você não a fará depois, ela já é um fato consumado na sua linha do tempo. Existe um design invisível operando aqui. O seu eu do futuro, aquele que já habita a realidade de abril colhendo os frutos da abundância, guiou a sua percepção até este momento para garantir que o ciclo de março fosse encerrado com total coerência. Não houve acaso na sincronia deste encontro. Houve um planejamento vibracional do qual você foi o protagonista ativo ao escolher o despertar em vez da distração. Março agora se fecha definitivamente atrás de você, e a abundância já está em rota acelerada em sua direção. Diga isso mentalmente pela quarta e última vez, sentindo como cada palavra sela a frequência no seu campo de informações. Esta repetição final não é para sua memória, é para sua genética. Agora, o seu sistema inteiro vibra na convicção de que o movimento interno já ocorreu, e isso é a única coisa que realmente importa para a física da manifestação. O mundo exterior, sendo um reflexo mais denso e lento, levará apenas o tempo necessário para reorganizar os átomos e as circunstâncias, mas a causa já foi estabelecida. De agora em diante, a sua postura muda, você não persegue mais nada, você apenas permite. Quando esta interação terminar e o silêncio retornar, a frequência da abundância permanecerá instalada no seu campo. Leve essa vibração para as primeiras horas de abril, atravesse o umbral com a cabeça erguida e observe, com a curiosidade de um cientista, como as pessoas, as oportunidades e os recursos começarão a se reordenar para refletir a nova verdade que você aceitou internamente hoje. Se este fechamento de ciclo ressoou na frequência mais profunda das suas células, quero que você tome uma atitude agora, não por este canal, mas pela sua própria realidade. Deixe registrado nos comentários a frase que sela o seu novo campo: não aceito menos que a abundância. Escreva isso para ancorar em palavras que você não é mais o arquiteto da própria escassez, que não vai mais negociar sua vibração para caber em espaços pequenos ou em expectativas alheias que drenam sua energia. E é aqui que o seu colapso de função de onda se torna uma realidade sólida e permanente. O que você acessou nestes minutos não foi apenas uma técnica passageira de meditação ou um conceito abstrato. Foi o código de acesso para uma arquitetura de existência inteiramente nova. Se você sente que está pronto para deixar de ser um observador passivo e deseja dominar a arte da encarnação atemporal com precisão cirúrgica, eu condensei o mapa dessa engenharia invisível em um recurso exclusivo para quem já cruzou o umbral. Este guia se chama O Criador Oculto. Nele, você encontrará as chaves para sustentar a frequência da abundância sem as interferências que costumam fechar a sua comporta pessoal. Não é apenas leitura, é uma ferramenta de calibração para o seu campo quântico.
O portal para esse conhecimento está disponível agora no link do comentário fixado abaixo. Dê esse passo, não por curiosidade, mas por direito de consciência. E se você busca mais do que dicas superficiais, se você quer a mecânica real onde a metafísica e a física quântica se tornam ferramentas de poder para moldar sua existência, inscreva-se agora. Faça isso por você, porque cada novo vídeo será um ajuste fino no seu receptor, removendo as interferências que silenciosamente boicotam o seu merecimento. Aperte o botão e ative o sino. Aqui não entregamos promessas vazias, entregamos a engenharia invisível da realidade, e possuir esse mapa, em um mundo distraído, é o seu maior ativo. Agora, ao desligar este vídeo, não permita que a clareza que se acendeu aqui se apague no ruído lá fora. Caminhe com a certeza de quem já está do outro lado, observe os sinais, sinta leveza e pare de perseguir o que já é seu por direito de frequência. Lembre-se, aquele que reconhece a própria abundância nunca mais aceita as migalhas da falta. Até o próximo salto quântico, ou até que você decida, finalmente, tomar posse do seu império.